Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo especial para a playlist Idade Média, vou explicar um pouco sobre as questões relativas à economia do período que vai dos séculos XIV ao XVI, também conhecido como Baixa Idade Média. Fiquem ligados no vídeo. Oi gente, nós estamos fazendo aqui no canal Monólogos uma série de vídeos falando sobre as questões relativas à economia no período medieval, as chamadas estruturas econômicas, como o nosso amigo Hilário Franco Júnior, aqui nesse livro, A Idade Média e o Nascimento do Ocidente, indica e mostra e explica, né? Então, agora, eu nunca consigo enquadrar direito a capa do livro para ver, mas enfim, é o livro do Hilário Franco Júnior. Em vídeos anteriores a esses aí vocês podem dar uma olhadinha, o livro aparece bem melhor. E nesse vídeo especificamente eu vou falar para vocês sobre as questões relativas à economia dos séculos XIV ao XVI. Para quem tem interesse, basta olhar os vídeos anteriores a esse, vocês vão ver que eu estou explicando, né, como é que a economia medieval se organizava desde os seus primórdios lá no século IV até chegar à crise generalizada que acontece agora, nesse momento do século XVI. Bom, o que caracteriza esse período econômico dos séculos XIV ao XVI no mundo ocidental? Primeiro ponto, a gente tem que entender que esse é um período de crise generalizada. A economia medieval ela não é uma economia que se caracteriza pela inovação tecnológica profunda ou por questões que envolvem grandes processos de investimento de capital, não tem nada disso, né? É uma economia que trabalha em termos locais, que sofre muito com questões relativas ao clima, né? As inovações tecnológicas que a gente tem nos séculos 10 ao 13, que é o caso, por exemplo, do uso da charrua, do sistema trienal de cultivo da terra, elas são inovações que têm uma limitação, né? E justamente porque nesse período que antecede a esse momento de crise houve um crescimento muito grande da população, houve um esgotamento das questões relativas aos recursos naturais, justamente por conta disso, acompanhado aí dessa falta de inovação tecnológica. Então a gente vai ter nesse momento no Ocidente Europeu um período de crise generalizada. É um momento de estagnação tecnológica, é um momento em que o excesso demográfico que caracterizou, né, o período dos séculos 10 ao 13, aqui no canal tem um vídeo sobre isso nessa mesma playlist, então se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, dá uma olhadinha lá nos vídeos em que eu estou falando sobre a demografia medieval. Esse momento de crescimento, né, que antecedeu esse período causou aí um problema para que essa economia continuasse se estruturando. É um período em que a gente também vai ter escassez de metais, alterações climáticas muito profundas, e é o momento em que a gente vai ter aqui dois processos importantes que acontecem. Um deles voltados para uma questão bélica, né, guerras um pouco diferenciadas que acontecem aqui nesse momento. Eu poderia citar como exemplo a Guerra dos 100 Anos, que envolveu aí a França e a Inglaterra, e também a questão do retorno da peste negra. Aqui no canal também tem vídeo sobre isso, lá na playlist onde eu estou falando sobre a história da saúde pública, né? O retorno da peste negra que causa aí um problema mortífero na Europa, levando à morte de pelo menos 1/3 da população. Então, nessa conjuntura que eu estou colocando aqui para vocês, o que a gente vai ter nesse momento histórico dos séculos XIV ao XVI é um período caótico em termos de depressão econômica e em termos de organização da economia no mundo ocidental, tá? E é interessante também a gente observar que é desse processo caótico que vão surgir aí alguns instrumentos e algumas questões básicas e fundamentais que vão gerar posteriormente a economia mercantilista e chegando aí até o processo do que a gente vai chamar do capitalismo, vamos dizer assim, na sua primeira fase. Mas aqui eu estou dando um pulo bem grande na história e isso é uma outra história para um outro pôr do sol. Se a gente fosse sintetizar o processo relativo à economia na Idade Média, nós poderíamos sintetizá-lo da seguinte maneira. Nós poderíamos dizer que dos séculos 4 até o 8, nós vivemos um processo de escassez endêmica, né? Ou seja, a gente tem uma baixa produtividade que leva a um baixo crescimento econômico, que leva a um problema muito sério em termos de organização da economia do setor secundário, do setor terciário, e a raiz de todo esse processo é a falta de pessoas, né? Tem uma escassez
populacional que leva a isso, porque não tem braço para trabalhar. Se não tem braço para trabalhar, a economia não cresce, né? Porque a gente está falando aqui basicamente da mão de obra humana para tocar todo o processo econômico. Se não tem isso, então não tem alimento, e isso vira um círculo vicioso, né? Também esse período dos séculos 4 a 8 é caracterizado por ser aí o momento da chamada economia dominial. Depois dos séculos 8 ao 10, a gente vai ter uma agricultura de subsistência que organiza todo o processo da economia medieval, e ainda continuamos tendo essa característica da economia dominial. Por fim dos séculos 10 ao 13, a gente vai ter aí o crescimento agrícola, né, um pretenso renascimento comercial, o crescimento do artesanato, a passagem para a economia senhorial. É o momento em que a gente poderia falar de feudalismo propriamente dito, né, então é um período, entre aspas, né, áureo aí desse processo. E aqui nesse vídeo, né, fechando esse ciclo, dos séculos 14 ao 16, um período de crise generalizada. Então é importante que quando vocês falem sobre as questões da economia na Idade Média, lembrem-se sempre disso, desse pequeno quadro que eu sintetizei aqui, e lembrem que o período dos séculos 16, né, do século 14 ao 16, é um período de crise que vai levar ao surgimento de outras estruturas econômicas que no futuro a gente vai chamar de capitalismo. Para fechar esse vídeo, como sempre, eu fiz aqui uma pequena organização de textos que são interessantes sobre a Idade Média. Foi um pedido aí de uma pessoa que acompanha o canal, né? O Edivan, que é lá de Cascavel, professor também. E hoje eu estou trazendo aqui esse texto, tá? Que se chama Guerra e Guerreiros na Idade Média, do Ciro Rezende Filho, tá? Esse é um texto bem bacana, que vai falar um pouco sobre a história social da guerra, que vai explicar um pouco sobre as invasões bárbaras, como é que a igreja, né, se colocava dentro desse universo em relação às guerras. É da coleção Repensando a História, um livrinho paradidático bem interessante, e é básico para a gente entender o seguinte: na Idade Média, a imagem que se tem, que chega pra gente através dos filmes, por exemplo, é de uma época em que a gente tem aí os cavaleiros couraçados, né, que dominam a arte da guerra, né, e que controlavam toda a sociedade, né? Mas aí vem a pergunta, né, é isso mesmo? Né? Essa imagem da Idade Média, né, com esse cavaleiro couraçado, ela é algo que é válido para todo o período, né? Nesse livro aqui, o Ciro Barros Rezende Filho, ele vai dizer assim, olha, não é bem assim, né? A gente não tem que se ater à descrição de armas ou à descrição de batalhas, mas a gente precisa entender que existe uma história social por trás dessa guerra, e que essa história social é um elemento fundamental para que a gente possa compreender o que significa efetivamente esse cavaleiro na Idade Média. Então, essa é a dica que eu estou trazendo aqui. Eu espero que vocês gostem desse livro do Ciro, e espero que vocês estejam gostando dessa playlist que fala especificamente sobre aquela que é a minha grande paixão, a história medieval. Então, gente, até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as estruturas sociais da Idade Média, e vamos chegar aí a um ponto e a um tema que eu gosto muito, que são as cruzadas. Até a próxima!